nós temos o prazer de receber o professor Alisson Massotti Carvalho. Professor Alisson é diretor-geral do Instituto Gammon. O Instituto Gammon é um colégio bastante tradicional do interior de Minas, lá de Lavras. É um colégio com mais de 150 anos, né? Comemorou 150 anos recentemente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá o Colégio Gammon, uma estrutura física fantástica, né? Era uma antiga chácara e realmente tem um espaço maravilhoso, né? E o professor Alisson é diretor, então, do Instituto Gammon. Ele é pós-doutor e doutor em teologia, em psicologia, é graduado também em teologia, né? Então, uma pessoa preparada, com bastante experiência na área de educação, como professor, como gestor, e nós estamos recebendo aí o professor Alisson para nos falar sobre os impactos da pandemia, né, sobre a educação confessional, quais são os problemas, as soluções e os desafios que nós estamos tendo aí para as escolas cristãs. Professor Alisson, muito obrigado mesmo, né, por ter ter aceito o nosso convite, e fique à vontade aí para falar para a gente. Valeu. Okay. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Rogério e ao Léo aí, a toda a equipe da Prospecta, pela gentileza e pela honra e pelo privilégio do convite. E se vocês, por acaso, me virem aqui movimentando as mãos, é porque, como o Rogério disse, a gente está numa chácara. Eu fechei as janelas, apesar de estar frio, de vez em quando está transitando um pernilongo aqui. Então, de vez em quando, talvez eu tenha que dar uma de Soniag para pegar os pernilongos, mas fiquem tranquilos, não estou tendo nenhum tipo de ataque, nenhuma convulsão, podem ficar sossegados. Apesar desses problemas todos que nós tivemos aí de áudio e de comunicação, eu achei muito interessante, porque o tema que eu vou trabalhar com vocês tem tudo a ver com o que aconteceu, mesmo sem eu ter programado absolutamente nada e tampouco a equipe da Prospecta. Como é um tema bem amplo, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o título foi bem desafiador por um intervalo relativamente curto de tempo. Então, eu gostaria de focar mais na dimensão temporal daquilo que eu quero trabalhar e peço a vocês a gentileza para apresentar agora aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou perder a visualização, que é o contrário da forma como o professor Valsenir optou de ele estar no vídeo e, ao mesmo tempo, na apresentação. Eu vou perder um pouco essa referência, então, se houver alguma dificuldade com relação ao som, vocês me falem, por favor. Esses escritórios, no fundo, aí não são das nossas instalações, apesar de elas serem muito boas. Foi uma escolha que o Rogério e eu fizemos dentre 3 opções. Então, é um fundo mais clean, para manter a gente mais aceso, mais ativados, e isso tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar agora com você, daqui a pouco com você. Só um minutinho. Muito bem. Eu escolhi essa figura aí de um relógio se desintegrando. O relógio é aquilo que a gente normalmente usa, isso aí é um relógio analógico dos antigos, para traduzir um pouco aquilo que a gente vive nesse momento, nesse contexto de pandemia. Então, eu queria rapidamente, sem cansar muito vocês e ao mesmo tempo tentando mantê-los entretidos, falar um pouco sobre quais são os impactos que essa pandemia causada aí pelo SARS-CoV-2 tem tido sobre a educação confessional. E o professor Valsenir, mesmo sem saber, eu também, de igual modo, já me economizou em uns 2 ou 3 slides, vocês vão entender daqui a pouco por quê. E qual que é o que eu queria trabalhar dentro da perspectiva temporal? A questão dos problemas que nós enfrentamos, enfrentamos e continuaremos a enfrentar, as soluções e os desafios. Uma colega nossa, que é advogada, compartilhou essa frase que está no livro Grande Sertão Veredas, do nosso escritor mineiro, Guimarães Rosa, e é uma fala do Reobaldo, um dos personagens principais desse livro,
E o Reobaldo fala assim: o que era isso? Que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente. Eu vou repetir. O que era isso? Que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente. De uma certa forma, o personagem, Reobaldo, ele está sinalizando, de uma forma poética até, apesar do livro sem prosa, a impotência, a incapacidade dele, enquanto ser humano, de lidar com aquilo que a vida nos apresenta, com aquilo que os acontecimentos nos impõem em termos de mudanças, de transformações e de adaptações nem sempre muito bem-vindas, como foram essas que nós tivemos que fazer por ocasião desse contexto de pandemia, que não é local e não está apenas no Espírito Santo, ou em Minas, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio, ou no Mato Grosso, não está apenas no Brasil, na América do Sul, mas ele está no mundo inteiro. E nesse contexto, quando a gente fala sobre esse tipo de imposição, o que, de uma forma assim, bem breve e geral, a pandemia nos trouxe? A primeira coisa que ela nos trouxe foi a imprevisibilidade. O Rogério falou aí sobre o fato de nós termos 150 anos e a nossa instituição completou 150 anos em 2019. E quando nós chegamos a março de 2020, olhando aquilo que nós havíamos feito de comemoração em 2019, nós somos muito gratos a Deus, porque tudo aquilo que nós programamos, previmos, foi possível ser realizado. E em 2020, caso completássemos 150 anos no ano passado, não teríamos conseguido fazer absolutamente nada daquilo que foi previsto. Então, todos nós, individualmente, institucionalmente, nas nossas escolas, enquanto família, enquanto sociedade, nós saímos de uma perspectiva de previsibilidade para uma perspectiva de imprevisibilidade. A gente deixou de ter, aparentemente, um domínio, que, digo, nós nunca tivemos, sobre as circunstâncias, sobre as situações, e mais à frente vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E essa imprevisibilidade gerou em nós uma instabilidade. Ou seja, se eu não consigo saber como que as coisas vão caminhar, eu não consigo ter uma estabilidade. Então, isso me deixa instável, sem perspectiva em termos de definição. Essa instabilidade, por sua vez, gerou, na maior parte das pessoas, uma ansiedade, uma inquietação difusa, diria eu, que fez com que uma série de efeitos, inclusive psicossomáticos, começassem a se manifestar à medida que a pandemia começou a avançar no tempo. Abril, maio, junho, julho e assim por diante até nos dias de hoje. Essa ansiedade gerou uma incerteza. Como será o amanhã? Ou seja, o que o amanhã nos reserva nesse contexto de pandemia? Como é que vai ser o nosso mundo? Como é que vai ser a nossa vida? E eu não falo daqui 2, 3 anos, eu falo daqui 2, 3 meses. Então, como que a gente vai se posicionar, a gente vai se organizar? E, em alguns casos, isso gerou um medo. E, ao contrário da ansiedade, que tem uma característica de ser difusa, o medo ele tem componentes específicos. Por exemplo, quantas pessoas, e talvez até quantos de nós, não ficaram com medo de serem contaminados e terem que ser entubados e talvez até evoluírem para óbito, e na expectativa de que talvez pudéssemos ser vacinados, pelo menos com a primeira dose. Então, isso gerou essa inquietação, esse medo. Quantas pessoas, por exemplo, não ficaram ou não estão com medo de perderem seus empregos, o seu sustento? Quantas pessoas não ficaram com medo de, tendo sido contaminadas, sobrevivido, medo das sequelas? Falando assim, pode ficar parecendo, poxa, assim, esse palestrante aí, ele é crente, ele crê em Deus, mas esse contexto de imprevisibilidade, instabilidade, ansiedade, incerteza e medo
ele afetou o mundo de uma forma geral e a nós, mas eu não estou dizendo sobre como ele nos afetou. Aí nas soluções eu quero trabalhar como que nós deveríamos, devemos e continuaremos a reagir. Nós não podemos, colegas, descartar a nossa composição, a nossa formação enquanto seres biológicos. E quando nós falamos em tempo, eu coloquei uma imagem aí, nós não vamos ter uma aula de neuroanatomia e neurofisiologia, mas essa parte que está em destaque aí, chamada córtex pré-frontal, que tem o córtex pré-frontal dorsolateral, o orbitofrontal, o ventromedial, é como se aí fosse a sede da orquestra humana, a secretaria executiva da organização humana, ou o quartel-general do exército humano. Ou seja, o córtex pré-frontal, ele é o responsável por uma série de funções que a gente chama de funções executivas, que incluem a nossa memória operacional, também chamada de memória de trabalho, controle inibitório, que é o controle dos nossos impulsos, e uma série de outras funções que tratam basicamente do planejamento. Ou seja, como a gente organiza um conjunto de informações e a partir dessa organização a gente toma decisão. O professor Valceni estava falando lá entre os 10 pontos que ele apresentou em termos das escolas, que nós temos que pensar em inovação, nós temos que olhar o mercado foi o ponto 5, se eu não estou enganado, e quando ele estava falando sobre isso, essas tomadas de decisão envolvem o nosso córtex pré-frontal. E aí a gente se pergunta, num contexto de imprevisibilidade, instabilidade e segurança, como é que nós vamos nos organizar para tomar decisões sensatas, sábias, numa perspectiva temporal? Então, a gente não pode desconsiderar que há um componente neurofisiológico envolvido nessa pandemia, mesmo que nós não sejamos contaminados ou não tenhamos sido até o presente momento, graças a Deus. E o córtex pré-frontal, ele é um córtex multimodal, ou seja, ele se integra com outras áreas do nosso cérebro. Então, quando a gente fala no enfrentamento da pandemia, inclusive sob uma perspectiva confessional cristã reformada, nós não podemos descartar a nossa constituição enquanto ser biológico. O professor Valceni também falou, se eu não estou equivocado, no ponto 4, que nós não podemos trabalhar numa perspectiva de conflito entre fé e ciência. E exatamente essa perspectiva integradora debaixo da unidade de tempo que eu quero trazer aqui em relação ao enfrentamento. Bom, os problemas. O que é que nós tivemos, estamos tendo e vamos ter? Um primeiro grande grupo de problema, esse a gente talvez já esteja mais equacionado nessa altura do tempo, eu classifiquei dentro de um grande grupo chamado de problemas técnicos. Como é que nós vamos implementar o regime especial de aulas não presenciais? Qual a plataforma que nós vamos escolher? Como é que vai ficar a questão dos equipamentos? Que tipo de estrutura de internet eu tenho de ter? Agora há pouco a gente estava tendo alguma oscilação em relação ao áudio. Tivemos problemas no início aí do evento também por questões de conexão. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos enfrentar? E daqui para frente, outros desafios vão se colocar, porque se a tomada de decisão inicial, mesmo que popularmente falando aos trancos e barrancos, ela já está equacionada, para nós agora gera um outro desafio. O país está voltando, não de maneira uniforme, está muito desigual, nós temos uma desigualdade regional, nós temos uma desigualdade entre grandes centros e cidades menores mais afastadas que não têm internet de boa qualidade, nós temos uma falta de equidade entre o sistema privado e o sistema público, e além de tudo isso, uma coisa já está posta. Nós certamente teremos que conviver com esse regime de alternância entre presencial e a distância nos próximos anos.
por força nesse momento e talvez no início do ano que vem das consequências da pandemia, mas a pandemia ela trouxe com seus problemas algumas soluções e uma delas está envolvida com a questão técnica, ou seja, nós vamos ter de compreender, de entender e de aceitar que dificilmente voltaremos a um regime 100% presencial, porque a pandemia, de uma certa forma, ela acelerou, ela foi um catalisador, quimicamente falando, para que processos que já estavam em andamento há alguns anos, eu talvez diria até algumas 2 décadas atrás, se acelerassem e agora, muito provavelmente, eles vão permanecer. E, então, eu diria que o problema técnico passado foi a adaptação ao sistema, o problema técnico do presente tem a ver com essa alternância entre o presencial e a distância, e uma antecipação de problema técnico no futuro tem a ver como que nós lidaremos com a não presencialidade total do nosso sistema de ensino. Outra questão importante está relacionada à saúde. O primeiro ponto que vem à nossa mente, à nossa memória de vocação mais rapidamente, é o fato da gente correr o risco de ser contaminado por uma das cepas do vírus. A indiana agora parece ser a bola da vez, envolvendo Minas Gerais aqui na cidade de Fora, na zona da mata, envolvendo Maranhão, por causa de um navio indiano contratado pela Vale do Rio Doce. Parece que São Paulo tem. Então, tudo isso nos gera inquietação e alerta. A gente fica num estado de estresse bem elevado. Tem um hormônio relacionado ao estresse, que é o cortisol. Se a gente fizesse uma dosagem dele na população mundial, certamente os níveis seriam muito diferentes daqueles encontrados 2 anos atrás. O isolamento também trouxe consequências para a nossa saúde emocional, e aí eu estou falando dos nossos alunos, eu estou falando dos pais dos nossos alunos, e eu estou falando de nós mesmos. Quadros graves de depressão, tentativas de autoextermínio, de automutilação. Um outro problema relacionado ao exercício da atividade profissional que vem se manifestando de maneira mais intensa e evidente nos últimos meses, é o burnout, que é quando o trabalho nos adoece. Isso tem a ver muito com o fato de nós estarmos conectados praticamente o dia inteiro. Nós perdemos a noção temporal de pausas entre um evento e outro. Quantos de nós, se não todos, não estamos envolvidos em reuniões online, onde, às vezes, quando há bom senso, se dá uma pausa de 5, 10 minutos para que você possa ir ao toalete e para que você possa tomar uma água, e quando a gente chega ao final do dia, como estamos chegando hoje, ainda que tenha sido tudo muito proveitoso, de muita valia para todos nós, a gente se vê cansado. Então, o burnout é algo que está presente e que requer muito nosso cuidado daqui para frente, principalmente em relação aos nossos colaboradores, sejam eles administrativos, da área de manutenção e os profissionais docentes. Além disso, nós temos que tomar cuidado também, principalmente com as crianças menores, naquilo que nós temos chamado de acolhimento. Elas, em função de um isolamento muito intenso, vamos lembrar que essas abordagens de educação à distância para crianças muito pequenas, elas têm grandes limitações. Então, os nossos alunos da educação infantil ficaram muito tempo isolados, e quem teve a oportunidade de reabrir suas escolas para receber essas crianças presencialmente, deve ter se deparado com algumas cenas de espanto. Eu me lembro aqui do primeiro dia que os pequenininhos retornaram para a nossa unidade na cidade de Lavras. Eles ficavam olhando assim para o espaço, tipo, que escola é essa? Que país é esse? Que planeta é esse? Como se tivessem saído de um grande período de isolamento numa bolha
e agora aos poucos estivessem retornando às suas atividades. Então esses são alguns dos problemas relacionados à área da saúde, que estão, por sua vez, interligados também com os problemas técnicos. Um terceiro grupo são os relacionais. Eu disse agora há pouco que o isolamento nas crianças pequenas, ele impactou muito aquilo que a gente chama de desenvolvimento da competência social, que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de estabelecermos relações proveitosas, proativas e positivas uns com os outros. Um outro grupo que requer também muito cuidado são os adolescentes. Apesar deles serem pessoas, seres altamente conectados, uma geração digital, devo dizer, eu tenho um filho adolescente que essa conectividade virtual não trouxe o calor da afetividade presencial. Adolescente precisa muito estar próximo, precisa do toque, precisa do abraço, precisa do aconchego, e eles estão sem isso há um bom tempo. Isso impacta a gente. Ainda relacionado ao contexto de pandemia e dentro do grande tópico relacionamentos, quantos de nós não nos identificamos como nervosos, estressados, irritados por causa das consequências, tanto da pressão a que estamos sendo submetidos, ao isolamento a que estamos sendo submetidos, às incertezas, e a gente às vezes se espanta consigo mesmo, ou seja, por que eu estou tão alterado, por que eu estou tão nervoso, por que eu estou tão irritado? Então, nós vimos ao longo desses últimos meses cenas absolutamente inimagináveis de agressão física em ambiente público por motivos muito fúteis, tipo uma batida de carro, furar uma fila, alguma coisa assim. Então, a gente estamos enfrentando e teremos consequências advindas principalmente da área da saúde nos nossos relacionamentos. Por isso, as questões relacionais, por sua vez, também estão integradas com aquelas da área da saúde e os problemas técnicos. E, por fim, algo que parece ser muito burocrático, não necessariamente que requeira a nossa atenção, mas se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos em sérios apuros. Por quê? A legislação, eu diria que seria a face impressa da conta da pandemia. O sistema federal e os sistemas estaduais, por uma série de motivos, demoraram para se posicionar sobre como nós deveríamos proceder. Para vocês terem uma ideia, a questão da carga horária relacionada à educação infantil nesse país ficou suspensa praticamente até o mês de agosto, quando a Lei 14.040 colocou como possibilidade não ser requerido o cumprimento da carga horária anual para a educação infantil, mesmo com aquele, entre aspas, percentual mínimo de 60%, que ainda seria muito. Como que nós iríamos documentar tudo aquilo que fizemos, todo o esforço, eu diria hercúleo, de professores, equipe pedagógica, alunos e pais, para que a gente continuasse com as nossas escolas funcionando no mundo virtual. Então, muitas instituições tiveram problema, estão tendo problema para prestar suas contas. Não porque não trabalharam de maneira adequada, não porque foram negligentes na sua gestão, mas porque não tiveram o cuidado de fazer a documentação, o registro adequado, de maneira que os órgãos de inspeção pudessem ter as evidências que comprovassem o atendimento àquilo que a legislação dispôs. Então, esse é um cuidado que ele está presente, ele vai continuar presente nos próximos meses, e é importante que, principalmente, os gestores estejam atentos, porque todo um trabalho que requeriu muito esforço, muito sangue, suor e lágrimas, metaforicamente falando, corre o risco de ser colocado em xeque pela razão de não ter sido feito o registro adequado. Bom, essas situações todas vão requerer soluções.
E como a proposta da nossa palestra, da nossa exposição rápida, que são os impactos da pandemia sobre a educação confessional, eu queria introduzir a questão da educação confessional, trabalhando com a perspectiva dos pontos de vista. Essa figura aí ela é muito interessante porque mostra um ponto de vista a partir da vista de um ponto. Então, vou repetir. Mostra um ponto de vista a partir da vista de um ponto. Então, não há, de forma alguma, entre nós, seres humanos, aquilo que nós chamamos de neutralidade. Nenhum de nós é neutro. Nenhum de nós é neutro. Nós sempre temos um posicionamento. E esse posicionamento, no caso das escolas confessionais, a gente pode traduzi-lo por cosmovisão. É lógico que não existe apenas um tipo de cosmovisão e que cosmovisão não é um termo restrito, exclusivo de escolas confessionais. Nós podemos ter cosmovisões ateias, podemos ter cosmovisões materialistas, podemos ter cosmovisões panteístas. E o que seria essa tal da cosmovisão? Então, de maneira muito rápida, essa metáfora dos óculos aí, eu sei que os modelos não são os mais adequados, mas a cosmovisão seria como se fossem as lentes dos óculos por meio das quais nós fazemos a nossa leitura de mundo. Então, se a gente quiser uma definição um pouco assim mais elaborada, nós poderíamos dizer que seria um conjunto de valores e crenças fundamentais que nos auxiliam individual e coletivamente para que nós tenhamos um sentido à realidade da vida e para que nós organizemos os nossos juízos de valor. Então, a perspectiva a partir da qual eu vejo a pandemia causada pela Covid-19, ela vai orientar as minhas ações e como eu vou me portar, como eu vou me conduzir nesse cenário de imprevisibilidade, como eu falei agora há pouco, nesse cenário de instabilidade que nos traz ansiedade, nos traz inquietação, que nos traz incerteza. Então, a cosmovisão que eu tenho, a cosmovisão que a minha instituição tem, ela vai balizar, ela vai ser uma diretriz sobre como eu, vocês, nós devemos enfrentar essa pandemia. E no caso de uma cosmovisão cristã reformada, ela traz uma referência que é da educação confessional. O professor Alcenir já projetou esse texto aí. Então, do ponto de vista de marco legal, mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tendo sido alterada em 2019, por essa lei aí 13.868, as instituições confessionais continuam a existir do ponto de vista legal. Ou seja, no final da alteração do artigo 1º, a referência atendidas à orientação confessional e ideologia específicas. Então, nesse país, legalmente falando, nós podemos existir com o nosso referencial de fé. Bom, e como é que isso deve impactar o nosso dia a dia? Então, se a confessionalidade é a forma por meio da qual expressa a crença que norteia tudo aquilo que eu vou fazer, então essa confessionalidade, eu escrevi aí embaixo, os mais antigos entenderão, não sei quantos aí são cozinheiros ou cozinheiras, mas minha mãe às vezes fazia um bolo que era molhado com guaraná, né? O bolo saía do forno, dava aqueles furinhos lá e colocava um guaraná e o bolo não ficava tão molhadinho no primeiro dia, mas no segundo dia ele ficava fantástico. Então, a confessionalidade tem que ser como o guaraná que molha o bolo da nossa instituição, e ela tem que impregnar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente escreve. Então, por isso, a confessionalidade tem de estar na nossa missão, na nossa visão,
nos nossos princípios, nos nossos valores, no famoso PPP, no nosso projeto político-pedagógico, nos processos internos. Às vezes, a gente enxerga, divisa, consegue identificar a confessionalidade na missão, na visão, nos princípios e nos valores. Quando chega no PPP, parece que é uma outra escola, parece que houve uma esquizofrenia na cosmovisão. É como se uma parte da instituição fosse confessional e no projeto político-pedagógico tudo foi deixado de lado. Isso não pode acontecer. O professor Rosseni alertou muito sobre isso aí. O nosso projeto político-pedagógico, ele tem a semelhança na missão, da visão, dos valores, tem que estar impregnado com a confessionalidade que a gente define, que a gente defende e que a gente abraça. E um dado muito importante que às vezes a gente esquece é que a confessionalidade, que se traduz aí por meio da nossa cosmovisão cristã reformada, ela tem que envolver a gestão de pessoas, entre outros processos. A forma como nós tratamos uns aos outros, ela tem que estar traduzindo, ela tem que estar manifestando a nossa confessionalidade. Há uns 3, 4 anos atrás, nós criamos um mote aqui, G de gamo, G de gentileza. Então, fizemos uma série de ações, tanto internas quanto externas, que envolviam o exercício, a prática da gentileza de uns para com os outros. E quantas vezes nós tropeçávamos internamente, e a gente tropeça, então a gente não pode contar somente os sucessos, as coisas boas, nós temos que compartilhar também os fracassos e os insucessos, senão fica parecendo que tudo é as mil maravilhas. Eu não esqueço disso, vários colegas, vários colaboradores falavam assim, poxa, que jeito de gama, um jeito de gentileza é esse? Estão fazendo dessa forma. Isso era um alerta, isso era uma chamada para nós e principalmente para mim, enquanto gestor, de que não adianta a gente ter isso enquanto mote, enquanto estratégia, se nós não tivermos isso enquanto prática. Então, por isso que está registrado em amarelo, que mais do que está registrado em documentos, a confessionalidade deve fazer parte do dia a dia da escola. Desde a entrada, com os porteiros, passando pelos administrativos, a equipe pedagógica, os professores, até a direção. Ou seja, a nossa confessionalidade, ela tem que ser manifesta no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. Isso quer dizer que nós não possamos tropeçar, que nós não possamos errar? Absolutamente. Nós tropeçamos, nós erramos, nós pecamos. Mas, dentro da perspectiva confessional cristã reformada, ao perdão, ao reconhecimento do erro e ao acerto. Isso faz diferença. Voltando aqui agora, o Carlo Rovelli, pelo sobrenome, é óbvio que todos devem achar que ele é italiano, é um físico que trabalha com a questão do tempo, e na perspectiva dele, pensando assim no tempo enquanto conceito macro, não existe tempo tal como a gente entende. Mas se a gente pensa no tempo numa perspectiva micro, limitada, como seres humanos que somos, o tempo existe. E tem essa música que é muito interessante, porque ela fala assim, como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Eu não vou entrar na primeira estrofe da música que fala da cartomante, que leu, não vou falar nada disso. Mas o que me chama a atenção nessa estrofe dessa música, que acaba sendo um refrão, é que ela tem uma cosmovisão. E que essa cosmovisão, mesmo que o autor da letra não tenha pensado nisso, ela é uma cosmovisão cristã reformada. E por que eu estou dizendo isso? Por causa desse texto bíblico aqui da Epístola de Tiago. Se vocês depois tiverem tempo, comparem essa estrofe com esse texto aí. E o que Tiago está dizendo?
Tiago está dizendo o seguinte: olha, presta atenção, vocês que estão falando, hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, vou passar lá um ano, vou negociar, vou ter lucro. Era mais ou menos aquilo que a gente estava fazendo há um tempo atrás. Só que a diferença entre a perspectiva cristã reformada e daquela pessoa que não teme a Deus é que aquele que planeja sem Deus está planejando com base nas suas limitações, na sua própria força. Os evangelhos, o texto bíblico chama de louco aquele ímpio que estava armazenando, e de repente o texto fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e aquilo que tens armazenado, para quem será? Tiago, numa outra perspectiva, trata da mesma forma. Quando ele diz assim: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. De onde nós sabemos? O que é a vossa vida? Do ponto de vista temporal, nós somos apenas como uma neblina. Período de junho, agora que está chegando, sul de Minas, onde eu estou, tem muita neblina de manhã. Mas lá para as 10 horas da manhã, ela desaparece por completo, logo se dissipa. Então, Tiago usa essa metáfora para falar como a nossa vida é breve, como ela é fugaz. E aí ele faz um alerta e diz o seguinte: olha, em vez de vocês falarem, nós vamos fazer isso, aquilo, etc. e tal, vocês vão dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, se você e eu, nós estamos vivos hoje, amanhecemos vivos, é porque, segundo Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, porque elas não têm fim. O ímpio não sabe disso. Mas nós que sabemos, temos que entender, compreender e viver à luz dessa perspectiva, porque senão nós corremos um sério risco de ficarmos aí com os primeiros versículos desse trecho bíblico. E ele alerta: agora, entretanto, vocês se jactam, se gabam das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância, toda jactância, toda vaidade, semelhança a essa, não é de Deus, ela é maligna. Então, como será o amanhã? O meu amanhã, o seu amanhã, o nosso amanhã será como Deus quiser e não como nós quisermos. Então, vocês viram que eu falei dos problemas, introduzi a questão da confessionalidade, da cosmovisão cristã reformada, e agora eu volto às soluções. Os problemas ficaram lá, muito bem. Quais são as soluções? Bom, seria muita pretensão, muita jactância da minha parte dizer que eu as tenho, mas eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões sobre isso. Nesse tópico soluções, a gente tem de pensar que nós temos soluções retrospectivas, porque elas já foram implantadas, nós temos soluções atuais para pensarmos, e nós temos soluções futuras, nós temos que ser proativos, nós temos que antecipar algumas tendências. E nessa perspectiva, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira coisa é o envolvimento. Envolvimento de quem? De todo mundo. Ninguém pode ficar fora dessa. Da nossa equipe, dos nossos alunos e das famílias. Esse envolvimento, se a gente tivesse a oportunidade aqui de compartilhar como foi em cada uma das instituições nas quais vocês atuam, certamente vocês diriam, foi muito importante, foi fundamental. Então, esse corpo, esse conjunto que tomou força por meio da união, esse commitment, esse comprometimento de todos, ele foi fundamental para que a gente vencesse essa primeira etapa da pandemia. E ele continuará sendo fundamental para a gente sair lá na frente e podermos olhar para trás e vermos que a gente conseguiu, debaixo da graça e da misericórdia de Deus e por meio da instrumentalidade de muitas pessoas, inclusive não crentes, sermos sobreviventes. Uma outra questão importante é a da tecnologia. A adaptação rápida, para quem assim o fez e conseguiu, ela foi fundamental para a gente vencer lá nos meses de março e abril. E agora, com essa estratégia que conjuga
alunos presencialmente, ao mesmo tempo que nós temos alunos remotamente em casa, ela exigiu uma outra adaptação. Foi mais fácil, melhor dizendo, do que aquela do ano passado, mas ela requer monitoramento, requer treinamento, requer boas avaliações, e ela vai ser a base para um novo modelo que vai se construir daqui para frente, mesmo após o fim da pandemia. Então é importante que nós não façamos como está escrito na letra do nosso hino nacional, deitada eternamente em berço esplêndido. Instituições que ficam deitadas eternamente em berço esplêndido correm um seríssimo risco de serem extintas. Então, essa adaptação, ela vai continuar sendo requerida. Uma outra solução importante é o monitoramento do processo pedagógico, e envolve todo mundo. Há um passivo pedagógico gerado por 2020, que nós temos de ter a humildade de reconhecer que nós não vamos zerá-lo totalmente em 2021. Por sua vez, já está sendo gerado um passivo pedagógico em 2021, que nós não vamos finalizá-lo, pagá-lo em 2021. Então, há todo um contínuo aí entre 2020 e 2021, e nós já podemos começar a falar de 2022, onde nós vamos ter que, além de acolher os nossos alunos no sentido pleno e amplo da palavra, nós vamos ter que monitorar muito os gaps de aprendizagem. Então, por isso, as avaliações diagnósticas, elas estão sendo fundamentais para que a gente consiga, de uma maneira muito fina e precisa, identificar quais competências e habilidades em cada área do conhecimento, em cada série, em cada instituição, haverá a necessidade de um trabalho, seja de atendimento de pré-requisitos, seja de outras estratégias em contraturno, de maneira que nós entendamos que há um passivo e que ele precisa ser trabalhado. Eu estava lendo um documento do Banco Mundial desse ano, e na área da América Latina e Caribe, há uma expectativa de que esse passivo, sobretudo em algumas séries, principalmente aquelas iniciais do ano do ensino fundamental, talvez seja de 11 anos. Isso vai variar de acordo com o país, vai variar de acordo com a região e vai variar de acordo com o sistema público e privado. Então, meus nobres colegas que estão conosco aqui nessa noite, o rombo é muito grande. Então, esse monitoramento ele vai ter de ser constante. Se nós não monitorarmos, a gente corre um seríssimo risco de perdermos o controle do processo. E aí as consequências, além de todas aquelas que nós já estamos enfrentando, elas serão mais drásticas ainda. Uma solução que eu falei lá da legislação é nós continuarmos uma atenção muito firme para os requisitos legais, tanto nacionais quanto estaduais, e no caso das cidades, dos municípios que têm sistema municipal de ensino, também atenção aos requisitos do município. O Conselho Nacional de Educação está trabalhando numa proposta de resolução para educação híbrida. Aí alguém vai falar assim, mas de que ensino híbrido estamos falando? Essa é a primeira pergunta que a gente tem feito na comissão. Nós já tivemos 2 reuniões, semana que vem acho que teremos mais uma, e a ideia é que essa proposta esteja construída até o final do ano e aprovada pelo ministro da Educação. Isso vai trazer um impacto imediato para o nosso planejamento em 2022, que vai envolver aí a tecnologia, vai requerer o envolvimento de toda a equipe, dos alunos, das famílias, vai continuar requerendo monitoramento do processo pedagógico, vai continuar exigindo atenção aos limites legais, aos requisitos legais, melhor dizendo. Então, é importante que a gente não descuide, que a gente não fique desatento em relação a essas mudanças que estão vindo. O Conselho Nacional também já aprovou
há cerca de 2 semanas atrás, quais são as competências e habilidades que devem ser requeridas dos gestores escolares. Isso traz impacto para todo gestor escolar nesse país. Há uma resolução do Conselho sobre Educação Plurilingüe. Isso vai afetar principalmente as instituições de ensino que trabalham com sistemas bilíngues, sejam esses sistemas full-time ou sejam sistemas que a gente chamaria de ensino estendido, ampliado, predominantemente no caso do Brasil, da língua inglesa. Então, há requisitos de cursos de extensão, há requisitos relacionados à pós-graduação. Então, é importante que as escolas que estão trabalhando com esse tipo de sistema fiquem atentos, porque teremos novidades por aí. E outras, o professor Bolsani falou sobre a questão ligada à informática e assim por diante. Finalizando, eu queria falar dos desafios. Eu coloquei essa figura aí de uma criança, 2 crianças olhando um telescópio, tentando encaixar aí com essa corrente de tempo. É como se por meio das lentes desse telescópio pudéssemos ver o que vai acontecer lá na frente. Devo dizer que a gente não vai ver. A única pessoa que sabe o que virá é o Deus a quem nós servimos. Por isso, em meio à instabilidade, à incerteza, às vezes às inquietações, e agora me recordo de um texto de Salmos que fala o seguinte: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, essa perspectiva de fé, e não de fé simplesmente na fé, mas fé naquele que é soberano sobre todas as coisas, um dos desafios que nós temos é de juntar os cacos. Olha, independente de ser cristão ou não, nós temos muitas pessoas arrebentadas, partidas. Essas pessoas estão requerendo o nosso cuidado, o nosso acolhimento, a nossa escuta. Isso envolve, inclusive, irmãos nossos que perderam entes queridos, que às vezes perderam toda a família, que perderam uma série de coisas. Então, o verdadeiro sentido da palavra comunhão, koinonia, ele tem que fazer presente na nossa instituição, tanto para aqueles que são da nossa família da fé, como aqueles que não são da nossa família da fé. Então, nós temos aí um longo período de cuidado, de auxílio. O burnout, ele não vai embora de uma hora para outra, ele não se cura com o uso de medicamento em 30 dias. Então, ele requer o apoio, ele requer o acolhimento, o suporte daqueles que estão firmes, daqueles que estão se mantendo saudáveis. Então, é o momento único, singular, de nós ajudarmos uns aos outros. Na nossa instituição aqui, a gente tem as devocionais com os alunos, nós temos as devocionais com os funcionários. E nós ficamos um tempo sem fazer por uma série de circunstâncias. Parte da equipe de capelania pegou Covid. Então, foram assim, momentos muito difíceis. Como que Deus é bom, né? Os próprios alunos começaram a pedir as devocionais. Os próprios funcionários começaram a pedir as devocionais. Então, hoje nós voltamos para as devocionais gravadas com os nossos alunos, que estão no regime especial de aulas não presenciais, principalmente os mais velhos. Nós estamos com devocionais online para as famílias e para os colaboradores da instituição. E tem sido, assim, momentos muito bons, porque a gente percebe que as pessoas estão com sede, não de água, fome, não de pão, mas de ouvirem a palavra de Deus, de terem um alento, de terem um refrigério para suas almas, sabendo que, na perspectiva humana,
não há salvação, não há esperança, mas somente em Deus. E esse período de juntar os cacos, ele vai requerer da nossa parte perseverança. Eu não sei vocês, mas tem dias que a gente tem vontade de entregar os pontos, que a gente já está cansado, é muita luta, é muito esforço, é muita tensão, mas nós temos que ser perseverantes, nós temos que manter, nós temos que sustentar enquanto pessoas a quem Deus conferiu missões, sejam na educação, sejam na gestão, sejam na limpeza de uma escola, nós temos que nos manter perseverantes, firmes, não por nós mesmos, mas por aquele que nos sustenta. Por fim, nós temos o desafio de adaptar ao novo modelo. Nesse híbrido aí que nós estamos definindo conceitualmente, há no nosso país uma outra perspectiva de chegada por meio de uma regulamentação legislativa, Congresso Nacional, Câmara e Senado do homeschooling. Isso vai ter impacto para as nossas escolas e nós temos que saber lidar com essas situações que já estão sendo colocadas desde agora, mesmo que elas não estejam ainda totalmente implementadas. Mineiramente falando, a gente sabe que tem um trem vindo aí. E sabendo que há um trem vindo, nós temos que nos preparar para lidarmos com ele de uma maneira sábia e adequada. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, de acordo com as minhas limitações, com aquilo que, da mesma forma que vocês, a gente sente e sofre, mas espero que de alguma forma tenha contribuído, colaborado para que a gente se mantenha perseverante. Muito obrigado. Professor Alisson, uma palavra bem sábia, né? Como está dizendo aí a Natália, você fez uma boa retrospectiva daquilo que nós passamos, daquilo que nós estamos vivendo, né? E colocando algumas questões que nos fazem pensar como ser humano, pensar como cristão, pensar como educador, pensar como gestor, né? E dos desafios, realmente, os problemas foram colocados e nós estamos vivendo, e os desafios que nós temos em função de todas essas questões trazidas pela pandemia. Professor Alisson, muito obrigado pela sua palavra. Deus continue abençoando ricamente aí a sua gestão junto ao colégio, ao Instituto Gamo, Instituto Presbiteriano Gamo, que é uma referência, né, a nível, na área onde atua, mas a nível nacional também, até pelo tempo de vida, né, do colégio, e pela muitas instituições, como o professor Valcini falou, muitas instituições centenárias que faliram, infelizmente faliram. Nós temos uma instituição aqui no Espírito Santo, né, uma instituição onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e nós temos um colégio aí vivendo mais de 150 anos, abençoando e sendo abençoado. Amém. Só isso, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Eu que agradeço, um excelente evento para todos vocês, que o Senhor os abençoe, peço licença para sair. Eu só queria fazer um comentário. Eu observei que no sorteio houve um colega nosso, que é de uma cidade próxima a Lavras, que trabalha em Brasília, eu não vou falar o nome dele, que foi premiado. Amanhã, de uma forma muito gentil, eu vou brincar com ele sobre ter sido sorteado. Um abração para você. Tá bom, um abraço, tudo de bom.